fazem com que a gente reflita a respeito das nossas atitudes, a respeito das nossas posturas. No Antigo Testamento, quando nós vemos alguns reis que foram bem-sucedidos, que venceram os períodos de fome, de seca, de guerra, de dificuldades, nós observamos que quando eles estavam passando por essas dificuldades, eles procuravam saber de Deus o porquê estavam lá. Eles iam querer saber, sofrendo tanto. Qual a razão? Pode encostar a porta aí. Esse passarinho é crente, ele canta até de noite. Amém? Passarinho crente. A gente começa a pregar e já começa a cantar. É assim, eu começo a orar lá, ele começa a cantar. É passarinho crente. Então, no Antigo Testamento, nós temos reis de Israel que olhavam a nação um caos. E dali a pouco ele buscava Deus e Deus dizia para ele: vocês estão assim porque vocês estão fazendo contrário àquilo que precisa ser feito, ou contrário à lei de Deus. Eles se voltavam para a lei de Deus, ou voltavam a fazer o que era certo, e então melhoravam as coisas. Digo, melhoravam. Obtinham vitória. O Tiago está dizendo isso para você. Quando você estiver passando por um momento de prova, por um momento difícil, a pergunta que você tem que precisa fazer é: aonde eu errei? O que eu tenho errado? O que é que não está bem na minha vida? O que eu preciso acertar diante de Deus, diante dos homens? O que está precisando ser arrumado? E quando você arruma isso, pronto, você cresce, você se torna uma pessoa melhor e começa a receber então a vitória e bênçãos em todas as áreas. Então, ser bem-sucedido não é não ter luta. Ah, irmão, eu sou tão bem-sucedido, não tenho guerra nenhuma. Eu me preocupo com isso. Ah, irmão, eu sou bem-sucedido. Por quê? Porque eu tenho guerra todo dia, e todo dia eu experimento uma vitória. Aí sim. Todo dia eu experimento uma vitória. Todo dia eu descubro alguma coisa que não está correta na minha vida e eu procuro melhorar. Por isso que Tiago escreve aí, na sua carta, ele escreve ali no versículo 19 assim, vamos ler esse texto. Eu gosto sempre de voltar nesse texto seguidas vezes, porque isso precisa estar no teu coração, meu irmão e minha irmã. Isso precisa ser algo que você vive, que está impregnado em você. Ele diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Puxa, ele está escrevendo para os seus irmãos, aos quais ele ama. Então, as coisas que o Tiago vai dizer a nós, ou que o Senhor Deus vai falar pela boca dele para nós, as coisas que nós vamos ler agora, vêm de alguém que nos ama. Ele não vai querer dar a nós uma instrução que seja ruim, mas uma instrução boa. Quantos aqui já entraram pelo cano, mas bem pelo cano, por não escutar o conselho ou a instrução do pai e da mãe? Por que a gente entra pelo cano toda vez que não escuta o conselho do pai e da mãe? Porque o conselho que vem do pai e vem da mãe é um conselho de amor, quase sempre. Sim ou não? É um conselho de alguém que nos ama. Então, quando nós não escutamos o conselho do pai e da mãe, os mais jovens aí, pode saber que é furada, porque é um conselho de alguém que ama, mesmo que pareça ruim para nós, mas é um conselho de alguém que ama. E aqui Tiago está dizendo: ó, meu irmão, você é meu irmão amado, saiba das coisas que eu vou falar. É algo que você tem que saber, não é só ouvir. Você tem que saber, isso tem que ficar impregnado em você. Então, preste bem atenção, diz assim: todo homem
Qualquer um, desde o pastor até a ovelha, desde o marido até a mulher, desde o pai até o filho, desde o presidente da república até o secretário lá que faz a faxina no Palácio do Planalto. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ser. Todo homem. Pronto. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Irmão, posso te falar uma coisa? Pois não. Pronto, 2 ouvidos, ó. Uma boca só. Não é 2 bocas. 2 bocas e um ouvido. É 2 ouvidos e uma boca. Para nós ouvirmos mais do que nós falamos. Esteja pronto. E para se irá, então, tardio. Quer dizer, o camarada pisa no teu pescoço e você aguenta o tranco. Então, ele começa ensinando isso. Primeiro ensino. Segundo, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você fica irado, aquilo que vai sair de você não é o que Deus quer fazer. Vai ser alguma coisa errada. Portanto, despojando-vos. Despojar é tirar. Então, vou me despojar do paletó. Pronto. Despojei. Tá? Despojei. Está calor mesmo. Vamos pôr ele aqui. Despojando-vos de todo, diz aqui, ó, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Vamos lá, o que é acolher? O que é acolher? Nesse caso, é escutar. Ele já avisou antes, seja pronto para ouvir. Então, escute. O que é escutar com mansidão? Com mansidão significa uma capacidade de receber instrução. Por que Moisés se tornou um homem mais manso? Que jamais houve outro igual sobre a terra. Ele não era assim, era nervosinho. Mas Deus trabalhou com ele. E ele se tornou o homem mais manso que jamais houve sobre a terra. Por quê? Porque ele aprendeu, depois que ele fez as encrencas dele, teve que ficar 40 anos no deserto para aprender, ele aprendeu a receber instruções. Deus falava com ele, e ele fazia. Aprendeu a ir buscar soluções em Deus. Eu tenho um problema, eu vou buscar solução em Deus. Então, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui não é só, ele não está falando só do teu espírito, não. Não está falando só da regeneração, da justificação. Ele está falando de uma transformação de sentimentos, diga sentimentos, de emoções, diga emoções. Ele está falando de uma transformação de pensamentos, diga pensamentos, de sonhos, diga sonhos, do que você acha, do que você quer, das coisas da sua alma. Quando você acolhe a palavra de Deus com mansidão, com a capacidade de receber dela instrução, ela vai salvando a sua alma. O que você pensa, o que você faz, o que você fala, começa a ser correto. Mas daí ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você precisa praticar. Você escuta com mansidão, acolhe no coração e põe em prática aquilo que você ouviu. Acabamos de ouvir, seja pronto para
ouvir. Tardio para... E para ficar irritado, então mais tardio ainda. Então se domine. A palavra está dizendo isso para você. Então a partir de agora, quando a pessoa vem falar para você, você escuta. E quando termina de ouvir, então você fala. Se for necessário. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Preste atenção nisso. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Raciocine isso comigo. Eu levei tempo para entender isso aqui. É você olhar no espelho e sair da frente do espelho e esquecer de como você é. O camarada chega com uma foto sua e diz: você conhece esse cara aqui? E você olha a foto sua e diz: nunca vi. Tiago está dizendo assim: olha, João, se você escuta a palavra de Deus e não põe em prática, você é tão estúpido como um homem que olha a sua imagem no espelho, passa meia hora e não sabe como ele é. Mas aquele, ao contrário desse, aquele que considera atentamente, veja essa palavra, amados, considera atentamente, presta atenção, leva em consideração, considera atentamente, na lei perfeita. Por que lei perfeita? Porque não tem erro. A palavra de Deus nunca vai mandar você fazer algo que não seja perfeito. Nunca a palavra de Deus vai dizer para você fazer alguma coisa que seja errado. Então, aquele que considera atentamente para a lei perfeita. Agora, olha o que diz aí: lei da liberdade. As pessoas têm um falso conceito de liberdade. Elas têm um falso conceito de liberdade. Por exemplo, as pessoas quando entram para o mundo das drogas, ou para o mundo do alcoolismo, para o tabagismo, para a prostituição e esses outros vícios que engolem os homens, destroem as suas vidas, destroem as suas famílias, destroem os seus relacionamentos de esposo com esposa, de pais com filhos, de filhos com pais. Quando entram para esse tipo de buraco, entram porque são enganados pelo diabo, que diz que isso é liberdade. Eu sou livre para fazer isso. Eu sou livre para fumar maconha. Eu sou livre para usar crack, para usar cocaína, para o diabo 4. Eu sou livre. Eu sou livre. Uma vez eu fui conversar com uma moça, ainda era um crente muito novo, e nós fomos fazer um evangelismo umas esquinas aí, com um pessoal desse que se envolve com a prostituição. E a gente, quando é crente novo, a gente não tem muito jeito para coisa, a gente já vai logo com os pés no peito, né? Dizendo, assim, nessa vida, isso e aquilo. E a moça olhou para mim e disse assim: é meu e eu faço o que quiser dela. Porque eu sou livre. Mas isso é liberdade.
Isso é liberdade. Se eu não consigo passar um determinado tempo sem tomar uma Coca-Cola, eu estou preso na Coca-Cola. Diga um ai aí, alguma coisa. Eu estou preso. Se o médico chega para mim e diz assim, você precisa parar de consumir açúcar, e eu não consigo, eu estou preso no açúcar, eu não sou livre. Se o meu coração já disse que eu preciso estar sóbrio e eu não consigo, eu estou preso. Então a lei perfeita, que é a palavra de Deus, ao contrário do que alguns por aí querem dizer que ela aprisiona, porque ela não deixa fazer isso ou aquilo, ao contrário disso, ela liberta. Porque ela torna você completamente livre. Paulo diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. E todo mundo gosta de dizer que é isso, então que ele pode fazer uma conta para pagar 5 mil reais por mês, que ele vai poder pagar, e vai quebrar e não vai pagar, e vai dar prejuízo para os outros. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando do sofrimento da vida dele. Está falando de ficar sem comer, está falando de ficar sem roupa, está falando de dificuldades, e ele diz assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu sou livre. Eu não sou dependente da comida, eu não sou dependente da roupa, eu não sou dependente de nada, só de Deus. Isso é ser livre. Então, aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente. Ouvinte negligente é aquele que ouve e diz, puxa, que sarna, outra vez. Não vai terminar esse sermão nunca hoje. Nós não vamos... o culto hoje vai até às 10, pelo jeito. Não sendo um ouvinte negligente. Quantos filhos destroem a vida? Eu vou falar de novo aqui, porque é boca de Deus hoje. Quantos filhos destroem completamente a vida, porque não escutam o que o pai e a mãe dizem. São ouvintes negligentes. Então aqui diz, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Operoso vem de operário, vem de operar, de fazer, de se esforçar, de se empenhar para praticar o que está na lei perfeita, a lei da liberdade. Tem que se esforçar. Eu não quero passar pelas placas, erradas que têm uma velocidade diferente daquilo que diz. Eu não quero, eu quero obedecer às leis. Entendi que eu preciso obedecer. Que as leis de trânsito também representam as leis do Senhor. Analisando lá Romanos 13. Mas eu vou chegar atrasado no meu serviço. Porque ao horário que eu saio, eu vou ter que abusar da velocidade. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma operação, eu vou fazer um sacrifício, vou levantar 20 minutos antes do que eu sempre levanto. Eu vou dormir 20 minutos a menos, ou eu vou dormir 20 minutos antes, para acordar 20 minutos antes e cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Quanto está entendendo? Esse que faz isso, eu estou dando um exemplo aí, meu Deus, tem tanta coisa. Esse que faz isso, diz aqui, esse será bem-aventurado no que realizar. Pastor, o que eu posso pôr aí no que realizar? Não sei, vê o que você quer pôr. O Senhor está dizendo que se eu for administrar a minha empresa, da forma como Deus quer que eu administre, que é a forma dentro da lei perfeita, a lei da liberdade, o Senhor está me dizendo que se eu fizer esforço para fazer isso,
eu serei bem-sucedido? Sim, estou querendo dizer isso. Se eu, na escola, seguir lá as normas da escola, de disciplina, de respeito ao professor, à diretora, à coordenadora e todas aquelas coisas, fazer as tarefas, estudar o tanto que a professora recomenda, o senhor está querendo me dizer que eu vou ser bem-sucedido na escola? Sim, senhora, estou. Por quê? Porque eu fiz o exemplo. Eu já fui um ouvinte negligente na escola. E não passei no vestibularzinho, marca barbante aí de economia com 1 para 1. Uma vaga para um participante, eu reprovei. Diga, Mas esse dia alguém está falando aí, nossa, vi as notas do pastor João. Eu continuo estudando, agora não como um ouvinte negligente. Mas o que o professor pede? Eu peço um trabalho, peço isso, tem que entrar na aula tal hora, sair tal hora eu estou lá. Sentado lá. Eu nunca sou o último a chegar na sala de aula. E nunca sou o primeiro a sair. Aí, minhas notas são boas. Por quê? Sou bem sucedido naquilo que eu realizo. Vou falar disso um pouquinho também na mensagem. Agora já tem aí no History, no Discovery, sei lá o que, vai sair aí uma reportagem sobre o crack. Bilhões em valores o mundo vai ter que gastar para tentar, escute o que eu estou falando, tentar resolver o problema. E não vai resolver. Vai aparecer teólogo, estudioso, que vai dizer que o 666 do Apocalipse é a droga. Por causa das consequências que ela produz. É tão desastrosa para a sociedade, que dá bem para pensar que é mesmo. E o pessoal que está manipulando isso, é pessoal que não passou por isso. Porque se tivesse passado, provavelmente não estava lá. Deixa eu explicar melhor. O pessoal da saúde mental não foram viciados no crack. Porque se fosse, não estava lá. Ou estava numa comunidade terapêutica tratando, ou estava na rua, ou estava no caixão, ou estava na cadeia. Porque isso é muito mais sério do que eles pensam. Quem entende disso é quem já viveu. E um ou outro doido que se mete a besta como nós aqui, que Deus dá a graça de saber como é, chorando junto, tropeçando junto, se frustrando junto. Então eles acham que um programa de um rala-rala qualquer, um programa que faz eu fazer pintar um quadro, e aí faz eu fazer uma ginástica, pode resolver o problema. Pintar o quadro pode ajudar, diga ajuda. Fazer ginástica ajuda, diga ajuda. Mas só tem um que resolve o problema do crack, Jesus Cristo de Nazaré, e não tem outro. Está filmando? A autoridade entenda isso. Não tem outro.
Eu não vi uma pessoa, eu tenho 50 anos, não sou tão velho, mas eu já sou velho o suficiente para dizer que não vi uma pessoa na minha vida. Nenhuma, diga nenhuma. Nenhuma pessoa na minha vida se vê livre de droga nenhuma, sem Jesus Cristo de Nazaré. Eu nunca vi. Eu conheço o pai que já gastou R$ 1 milhão com o seu filho. Diga 1 milhão. Em comunidades terapêuticas e clínicas, médicas, espalhadas aí para o mundo todo. Já mandou o cara para onde se imaginar. Ele sai da clínica, passa 30, 40 dias, desanda. E sabe por quê? Porque o único lugar que esse homem não viu ainda foi Jesus Cristo de Nazaré. E eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender por que o camarada que busca, diga busca, em oração toda manhã, que busca, diga busca, no estudo bíblico, não sendo um ouvinte negligente, que sarna, mas alguém que está considerando atentamente para aquela lei perfeita, alguém que está ali dizendo, Deus, o Senhor vai falar comigo. Alguém que é operoso praticante, escuta e diz, eu vou fazer isso que a palavra de Deus diz. Este se livra. E permanece depois. Eu conversava com um menino, está aqui. Tem mais que um, porque a história é tudo igual. Mas eu conversava com um menino esses dias. Eu disse, o que aconteceu, filho? Você é um menino inteligente. Você é um menino que tem boa aparência. Você é um menino que tem família. Eu estava indo muito bem, pastor. Eu já estava trabalhando nisso, já estava fazendo aquilo, já estava ganhando meu dinheiro, já estava isso e coisa. Eu digo, você conhece a palavra? Mas eu parei de orar. Eu parei de buscar. Eu parei de dobrar o joelho e de ler a Bíblia. Devagarinho. Antes era todo dia, 2, 3 vezes por dia. Depois eu comecei 1 vez por dia. Depois 1 vez cada 2 dias. Depois só no domingo no culto. Depois falhava um, falhava outro. E eu desandei. E estou aqui de volta. Não se recuperou aqui. Foi em outro lugar. Mas foi em outro lugar com o quê? Com Jesus Cristo de Nazaré. Porque no outro lugar foi o que ensinaram para ele. Mas pastor, o senhor só está falando, eu estou falando para toda a igreja. Você pode ter a idade que for, você pode nunca ter posto cigarro na boca. Mas o outro problema que você tem, ou os outros problemas e as outras fraquezas que você tem, só Jesus pode te resolver. Quando você atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade. Não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Então você vai ser bem-aventurado. Eu gosto tanto dessa palavra. Agora já aparecem as pessoas lá no Facebook que fazem aniversário. Daí quando aparece pessoa no Facebook que faz aniversário, eu tenho condição de dar parabéns, né? Porque senão eu não lembro de todo mundo, é difícil guardar a data, mas eu guardo o meu, né? Daí eu já não escrevo mais feliz aniversário, eu escrevo bem-aventurado aniversário. Por isso não estranhe, porque bem-aventurado é mais do que feliz. É muito mais do que feliz. E é uma promessa de Deus para a sua vida. Não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante.
não se afaste da palavra e das orações. Não deixe de buscar, porque senão, olha no espelho, sai e não se lembra nem como é. Essa é a maior estupidez que uma pessoa pode ter. Não lembra de como é a sua própria face. Amém? Fique em pé. Senhor, nós precisamos que o Senhor desça com o seu poder, com a presença do teu Santo Espírito sobre a igreja nessa noite. Há alguns, ó Deus, que precisam de uma experiência com o seu Espírito. Há alguns que precisam da manifestação do teu Espírito essa noite. Para, ó Deus, terem suas vidas transformadas. Pai, eu quero em nome de Jesus, com a simplicidade, quem sabe, de uma criança, pedir que o Senhor passeie entre nós essa noite. Que o Senhor venha receber a adoração daquele que estiver te adorando. Mas que o Senhor também venha recolher as petições daqueles que estiver, ó Deus, orando e suplicando por auxílio. Que o Senhor venha, meu Pai, entre a congregação, para Deus trazer uma experiência com a embriaguez do teu Espírito que substitui, meu Pai, com ganho, a embriaguez que o álcool, que as drogas podem causar. Se há alguém aqui que precisa ter a sua alma, ó Deus, anestesiada, que precisa, meu Pai, a pressão dos sofrimentos são tão grandes que já não está suportando, que o Senhor venha com o seu Espírito sobre ele, e que o Senhor venha trazer, meu Deus, a paz que excede todo o entendimento, para que possa, rabassuri canta labassaia, que possa, meu Pai, em nome de Jesus, ter, ó Deus, uma intimidade contigo, sair daqui caminhando contigo, andando contigo, assim, meu Pai, como Enoque andou com o Senhor, que possa, meu Pai, aqui muitos desta congregação andarem contigo e serem bem-aventurados em tudo aquilo que empreenderem. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Jesus.
Essa é a hora de você colocar diante do Senhor a sua enfermidade. Se você tem alguma dor física, se você tem algum problema de saúde, não importa qual seja, nós não nos importamos o que seja, porque a palavra do Senhor Deus diz que Ele é o Deus que sara todas as enfermidades. Por isso, cante e bendiga a Ele. Cante com toda a força do teu coração e bendiga a Ele, porque é Ele o Deus que sara todas as enfermidades. Entregue para Ele. Entregue para Ele. Receba a sua cura. Cante para Ele.
Senhor é digno de uma verdadeira adoração, Pai. E nos rendemos a Ti essa noite. Entregamos o nosso ser a Ti, o nosso coração, Pai. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome, sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome, sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu
Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os teus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Do mundo não brilhará luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, voz do mundo não brilhará luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Voz do mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Paizinho. Se é para Jesus, pode ser melhor ainda. Só tu és digno, Senhor, só tu és digno. Pode sentar, meu amado. Alguns avisos. Seminário. Começamos no dia 3, sábado. Uma nova turma do seminário. E para os alunos que entram para o módulo 6º, compareçam à aula. Eu vou pedir só que você nos avise, por favor, o aluno que vai continuar. Dá uma ligadinha ou para a Fran, ou para a Manu, ou a Vitória, que vai estar na secretaria, ou quem estiver. Você avise, por favor, né, que você vai permanecer, tá? Porque nós estamos mandando fazer as apostilas, e eu queria que você fizesse isso essa semana, tá bem? E os novos alunos, por favor, né, se você não vai fazer essa matrícula essa semana, que você vai deixar para fazer a matrícula na semana que começa a aula, né? Pelo menos você nos avise, por causa do material, nós temos que mandar fazer as apostilas, tá bem? Então, vamos começar o 6º módulo do nosso seminário de teologia. São 3 anos, mais um ano de faculdade de Sesumar ou Fatim, e você poderá ter o curso superior em teologia, bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC. Amém? O seminário não é fácil, não é mesmo, né? Tem os alunos que fizeram a última prova e sabem que não é, né? É realmente, eu já aviso antes, entre se você foi convidado, se o senhor te convidou. Agora, se o senhor te convidou, não pare, porque o senhor não gosta de quem retrocede. Então, se você for chamado para entrar, vamos lá, o senhor vai te sustentar. O Senhor vai te dar sabedoria, né? Desde que você também estude. A minha oração nas provas é sempre assim: Senhor, faça que Ele lembre tudo aquilo que estudou, né? Não estudou, aí que pena. Amém? Tá bem? Tem idade para o seminário? A gente recomenda, é necessário que você esteja com o segundo grau concluído, tá? E pastor, eu não tenho o 2º grau ainda. Bem, aí, se você quiser fazer o seminário somente para que você tenha uma instrução, beleza, eu permito, né? Não tem problema. Só que daí nós não temos o comprometimento do diploma, obviamente, de curso superior, uma vez que você não tenha o 2º grau. Tá bem? Ficou claro isso? Diga glória. Eu sou muito entusiasmado com o nosso seminário, sabe? Por isso que eu falo assim com tanto entusiasmo, porque nós já formamos muitos ministros na nossa escola de ministros. E nós sabemos que há uma unção de Deus nesse seminário. Nós cremos nisso. Por isso somos tão entusiasmados. Nós também queremos dar o aviso do retiro, já estamos fazendo a inscrição, dia 11, 12 e 13. Lembrando que 12 é feriado, é um sábado, né? Nós vamos estar retirados com o tema Andando no Espírito Santo. Então você já pode estar fazendo a sua inscrição, tá bem? Além do retiro, eu acho que esses 2 avisos, não esqueci de nada. Um mês do voluntário, obrigado. Nós temos a partir agora do último domingo deste mês, nós vamos ter o mês do voluntário, vamos ter uma gincana, e eu gostaria então que você que quiser participar, e eu espero que queira, né, esteja fazendo sua inscrição. Nós vamos no último domingo do mês sortear os grupos, provavelmente são 3 ou 4 grupos, né, que
que vão participar dessa gincana. Essa gincana vai provavelmente funcionar da seguinte forma: nós vamos ter pontos correspondentes à arrecadação de alimentos, nós vamos aproveitar para fazer isso, e nós vamos ter também pontos com atividades, muitas atividades que faremos num determinado dia a ser estabelecido ainda durante o mês de agosto, lá na comunidade terapêutica. Então são brincadeiras que, por exemplo, gincana passada teve lá a corrida do ovo, cabo de guerra, pular saco, futebol com as pernas amarradas, umas coisas jóias, assim, muito bom, tá bem? Então vamos ter lá um dia de recreação e vai ser o encerramento daí da nossa gincana, tá bem? No mês do voluntário nós vamos estar orando para os voluntários da igreja, do ministério. Nós queremos realmente honrá-los, né, com aquilo que a gente pode, né, no sentido de até de agradecimento mesmo, porque essa obra só existe e funciona porque você nos ajuda, né, e nós reconhecemos isso. Né, você nos ajuda. Deus move você. Sem Deus é óbvio, né? Não vou nem citar, mas Deus usa pessoas. John Wesley, que foi um grande reformador, um homem que fez história no seu tempo, ele disse assim: Deus não faz nada aqui na terra se não tiver um homem que ore. Então Deus usa os homens, né? Quando ele diz homem, homem ou mulher, né? Deus usa homens e mulheres para fazer a sua obra, tá bem? Vamos para Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos e queremos prosseguir naquela linha de raciocínio na qual nós abrimos a nossa reunião, né? Eu me lembro que usamos o texto de Tiago e tudo que a gente deixou muito claro é a necessidade de você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, de você acolher essa palavra com mansidão, de você estar pronto para ouvir, de você esforçar-se, ser um operoso praticante, de você jamais ser um ouvinte negligente, né? Jamais pode acontecer, por exemplo, de a palavra de Deus estar sendo ministrada e você não estar prestando atenção. Gente, isso me preocupa tanto. Isso me preocupa tanto. De a mensagem da palavra de Deus estar sendo pregada, seja o momento que for, e a pessoa estar escolhendo qualquer outra atividade para fazer no lugar. Isso me preocupa. Você não sabe como isso me deixa inquieto. Deve ser coisa do Espírito Santo, porque não seria minha. E não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Mas isso me preocupa. Tem um estudo da palavra de Deus. E tem um jogo de futebol, por exemplo. E a pessoa preferir o jogo de futebol à palavra de Deus. Meu Deus, como isso me preocupa. Isso me inquieta. Agora, por que é assim? Por que me inquieta tanto? Talvez porque aqui na nossa nação, no nosso país, ainda, veja o que eu estou dizendo, ainda é permitido você abrir a Bíblia a hora que você quiser. Já não é mais permitido aonde você quiser. Se você chegar numa escola, por exemplo, e quiser abrir a sua Bíblia lá, e quiser falar dela, você vai ser interrompido. Pastor. Uhum. Provavelmente, dependendo da escola, mande você parar. E isso tem uma tendência de se estender por toda a nação. Queira você ou não. Se você quer ouvir o conselho de um quase ancião, comece a ler tanto a Bíblia, a ponto de você decorar ela. Porque os mais jovens, principalmente, prestem atenção no que eu estou dizendo.
porque é bem provável que você passe um bom tanto da vida sem poder ter uma Bíblia para ler. Então você vai se lembrar dela. Não só para ler, mas para instruir os seus filhos, os seus netos e aqueles que vão estar próximo de você. Existem nações em que o regime de governo avança e proíbe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus torna as pessoas livres. Toda nação que não quer que as pessoas sejam livres, proíbe a Bíblia. A igreja, quando não queria que as pessoas fossem livres, a igreja proibiu que as pessoas lessem as suas Bíblias. Amado, você precisa guardar isso no coração. As pessoas chegam para o pastor e dizem: pastor, o senhor me dá uma Bíblia? E a minha resposta é: não dou. E eles não entendem. Eu até tenho um monte de Bíblia. Aqui na casa eu consegui da Sociedade Bíblica. Eles mandaram as Bíblias para nós fazermos estudo com o pessoal. Mas eu não dou uma Bíblia. E quer que eu diga por quê? Você recebe dinheiro para transporte. Diga aleluia. Você recebe dinheiro para fazer um monte de coisa que não presta. Se dá um jeito. Se cair 50 na mão de uns e outros aí, não dura uma manhã. Estou certo ou não estou?